Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É um prazer ter vocês aqui. É um momento especial nesse período do ano que a gente levanta uma bandeira para a consciência da vida, para a valorização da vida. A gente sabe que a gente espera, né, que muitos não passem por fases assim, que a vida fica muito volátil, parece que vai escorrer da mão. Mas, enfim, a gente não tem como ter esse controle. Então, pode acontecer com a gente ou alguém da nossa família, e a gente está aqui para justamente bater um papo sobre isso. Eu sou Anderson Nascimento, sou da HIT, do CJC aqui, que é a Laísa que está com a gente hoje também. A gente apresenta Psicologia e Propósito, que é um podcast que desde março a gente começou as produções e gravações. Foi um programa que a gente apresentou ao missionário R.R. Soares para falar sobre psicologia no cotidiano, na vida, e ele aceitou abrir os braços para esse projeto, né? Foi um projeto da Laísa e foi muito bem recebido. A gente tem conseguido trazer e destravar muitas barreiras para falar sobre isso dentro de um ambiente que até então era contrário, era demoníaco, era algo que a gente não tinha noção, era só espiritual, e a gente vem descobrindo e conseguindo mostrar para as pessoas através de evidências científicas que não é. Boa tarde. Como o Anderson falou, eu sou a Laísa, agora estamos aqui também somando, né, com Psicologia e Propósito. Apresento também o IGD News e, bom, para a gente é um imenso prazer poder falar sobre saúde mental dentro do âmbito de empresas. Eu dei outras palestras também para empresas e eu sempre começo parabenizando a empresa por essa abertura, né? Porque no momento em que a empresa fala assim, não, vamos falar sobre esse assunto, a empresa está preocupada assim com os colaboradores. Então a gente parabeniza a Aro Contábil e tudo mais, todas as outras empresas também que abriram as portas, nos chamaram, a gente agradece muito o convite e para falar sobre este assunto. O Setembro Amarelo, ele é um projeto, né, que agora está em vigor assim no Brasil e em outros países também, para falar realmente sobre a saúde mental, o cuidado com a saúde mental, em relação à depressão, em relação à ansiedade e principalmente em relação a pensamentos suicidas. Eu sei que o assunto parece ser um pouco pesado, realmente é um assunto de responsabilidade, mas a gente tem todo o jeitinho, né, para a gente poder falar e acabar que se torna um assunto um pouco mais leve e compreensível para todos. Só dando uma curiosidade, né, matando uma curiosidade minha, quem aqui já sabe de onde veio esse tema Setembro Amarelo e de onde veio esse movimento? Levanta a mão, por favor. Não? Olha, em 94, um jovem chamado Mike M, ele conseguia consertar muito bem os carros, ele era apaixonado por carro. E ele tinha um Mustang amarelo e ele tirou a própria vida dentro desse Mustang. Os amigos que conheciam Mike começaram a fazer uma campanha dizendo: se você precisa de ajuda, fala, compartilha, divide o peso. E depois disso, isso foi em 94, no ano 2000 começou a ter uma movimentação nos Estados Unidos, porque esse foi um fato americano, né, aconteceu lá, e aí os Estados Unidos começou a fortalecer esse movimento. E o Setembro Amarelo porque foi intitulado no dia 10 de setembro, o dia da valorização da vida, o dia da consciência da importância da vida. E o amarelo é porque é a cor da atenção. No semáforo está lá o amarelo. Embora muitos pensam que o amarelo é porque dá para pisar e conseguir atravessar, é o que a maioria pensa, né? E vai ficar amarelo, se ficar amarelo eu acelero mais um pouquinho e vou. Na verdade é o contrário. Ficou amarelo eu reduzo para parar. E isso que é o sentido do amarelo. Olha, tá pesado, deixa eu pedir socorro, deixa eu chamar a atenção. Em 2004, isso ficou intitulado aqui no Brasil e agora se tornou uma campanha constante. Todos os anos a gente fala sobre isso. A gente pode ver que existem alguns centros, como o Centro de Valorização da Vida, no telefone 188, que as pessoas podem ligar. Gente, são milhões de ligações mensais que eles recebem justamente para conseguir dar conta desse suporte. A gente vai mergulhar um pouquinho, primeiro, para saber quais são os gatilhos, os indícios para que uma pessoa chegue a ter um pensamento ou uma ideação suicida. Não é um pensamento bom, não é um momento prazeroso. Ninguém acorda de manhã bem pensando, vou tirar a própria vida. Isso é um sintoma, é uma consequência de algo que acontece na vida da pessoa.
E é justamente esse sintoma que a gente precisa investigar. No setting terapêutico, na clínica, com psicólogos, a gente consegue mergulhar junto com aquela pessoa para tentar entender o porquê desse pensamento, o porquê essa ideação. Lembrando que tudo começa, esse processo, né, já do suicídio, começa com uma ideação, parte para uma tentativa e depois efetivo. Algumas pessoas têm a ideação e não realizam. Outras tentam e não conseguem. E outros conseguem. Só para vocês terem uma ideia, o número de mortes por suicídio está entre os 4 maiores do mundo. Só perde para acidente de trânsito, perde para câncer e perde para tuberculose. O 4º lugar é para suicídio. É um manejo, é difícil porque ninguém consegue chegar para o outro e falar assim, olha, eu estou pensando bem em me matar. Primeiro porque as pessoas vão falar assim, você está incorporado, você está com algum problema. Se você falar, eu andando ali, eu pensei em me jogar da janela. Aí você tem que... E aí vem algumas explicações comuns. Você tem que ir para a praia, tem que desaparecer, tem que relaxar. Não é assim que se resolve. E às vezes isso só complica e reforça ainda mais que a pessoa que tem a ideação suicida vai aumentar. Por quê? Vamos imaginar, eu faço a pessoa que tem o pensamento suicida e você me manda passear, fazer as coisas. Vamos lá. Laís, eu estou pensando, acho que eu estou cansado, já não aguento mais. Vai passear, Anderson. Mas você acha que eu passeando vou conseguir resolver uma coisa? Vou ver todo mundo feliz? Claro que vai. Então, eu acho que é o mesmo princípio de quando uma pessoa está com dor de cabeça, você fala assim, para de ter dor de cabeça. Bebe água. Bebe água, melhora. Né? Então, assim, essa palestra ela serve muito, então, até para mostrar como que você pode ajudar outras pessoas. Não é o simples fato de falar, fica bem, vai dar certo. Isso pode ajudar? Talvez sim, tá? Isso também colabora. Mas tem muito mais que a gente pode fazer que vai contribuir e ajudar para que o outro saia dessa situação que ele está hoje. Só passando alguns dados, o suicídio hoje ele é uma das maiores causas de mortes entre jovens e adultos, como o Anderson falou. O sofrimento emocional está presente em todas as classes sociais e também em faixas etárias. Então, isso merece muita atenção. E isso é até bom, porque hoje no Brasil se fala muito mais sobre isso do que antigamente. Então, a atenção está mais voltada. Segundo dados da OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que com HIV, malária ou câncer de mama. Isso é um número também muito alarmante. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e também violências interpessoais. É um assunto que a gente olha e fala assim, meu Deus, é sério que é isso? Eu acho que é mentira. A gente até acha. Sim, a gente acha que é mentira porque a mídia não passa esses dados. E eles têm uma ideia errada. Eles acham que se eles divulgarem dados de suicídio, isso vai induzir mais pessoas a cometerem um suicídio, e não é verdade. O assunto ele precisa ser falado, o assunto ele precisa ser dito abertamente, né? Falar sobre o assunto é uma forma de ajudar a salvar vidas. Então, a gente fala aqui, e se vocês pegarem 2% do que foi falado aqui, vocês passarem isso também adiante, isso também ajuda outras pessoas, né? E aí começam os sinais de alertas. O que a gente pode ver e observar? Aqui a gente está no âmbito empresarial, né? Aqui nós temos pessoas de vários setores, setor financeiro, On Grace, Nova Imagem, enfim, muitos setores que fazem funções diferentes. Mas você já conhece aquele amigo que está ali do lado, né? Você já trabalha com ele há um tempo. Há um tempo eu escutei uma pessoa falando para mim assim, a nossa família que a gente tem em casa não é a nossa primeira família. A primeira família é a do trabalho. A gente faz aqui 9 horas e 48 de trabalho. Você passa 9 horas e 48 em casa com a sua família no dia? Não passa. Você passa mais tempo do lado do colega de trabalho do que você passa do lado do seu marido, do lado da sua esposa. Então, muitas vezes, eu vou chegar chateada no trabalho, eu vou chegar não muito bem, e vai ter uma amiga minha que vai falar assim, você não está bem, não. Mas o meu marido em casa talvez não percebeu isso. Então, essa ajuda que a gente vai ter, talvez vai vir daqui, e não de casa. Essa aqui é a nossa primeira família, vamos dizer assim. Então, vem a importância da gente observar. O fulaninho, ele conversava.
O fulaninho, ele era mais alegre na hora do almoço, a gente conversava mais, ele chamava pra gente lanchar, para tomar um café. Tá diferente. Eu vejo que de um tempo para cá já não tá a mesma coisa. E observar esses sinais de alerta que as pessoas vão dando também. Então, esses sinais eles aparecem só para quem conhece o outro. Isso é uma coisa que a gente precisa valorizar, as interações sociais. Por exemplo, eu estou vendo aqui a nossa enfermeira, que trabalha junto com a fisioterapeuta. Eu já fui lá na fisioterapia, eu já fui lá no centro médico ali, né, naquela salinha que estão as duas. Se a fisioterapeuta não estiver bem, eu não vou conseguir perceber. Mas ela percebe, porque trabalha lado a lado. E como é que a gente percebe os sinais? Primeiro, esses sinais vêm da onde? Ou eles vêm de uma depressão, ou vêm de umas crises de ansiedade, ou vêm de uma síndrome do pânico, ou vêm por um desespero por algo que está acontecendo dentro de casa. A gente não consegue resolver um problema de depressão com uma conversa. Conversar com um amigo é diferente de conversar com um terapeuta. Porém, o amigo, ele é o primeiro que percebe alguma coisa. Você pode perceber isso dentro da sua casa, mas dentro do seu trabalho, que a gente, às vezes, mascara nossos sentimentos, porque aqui a gente não vai ficar falando dos nossos problemas. A gente vem para trabalhar. Então, não vou ficar aqui me mostrando muito fraco, deixa eu me fechar. O problema todo é que o se fechar tem um risco. No momento em que você começa a perceber que o seu colega de trabalho já não age da mesma maneira que agia antes, e são sinais bem simples. O horário de almoço vai separado de você, mas antes sempre ia com você. E você logo pensar, deve estar emburrado comigo, deve estar com algum problema comigo. Pode estar. Alguma coisa pode ter acontecido, mas pode nada ter acontecido. E aí você percebe que ele está se afastando. Acende uma lâmpada amarela. Ele sempre vinha, por exemplo, quem aqui for de algum setor de área de criatividade, de inovação, seja TI, seja RH, que sempre tem que ter um projeto novo, ele dava muitas ideias, hoje já não fala mais nada. Isso é um indício. O comportamento dele mudou. Ele postava sempre alguma coisa nas redes sociais, agora não posta mais nada. Ele trocou a foto da rede social por uma foto toda apagada. São pequenos sinais. Ah, mas por que eles fazem isso e não pedem logo ajuda? Aí eu devolvo a pergunta para você. Por que quando você tem certos problemas, você não pede logo ajuda e fica remoendo sozinho tentando resolver o problema? Quem passa por uma depressão sente essa necessidade, mas cadê a coragem? Porque a depressão demonstra que a pessoa é fraca. A depressão demonstra que a pessoa você não consegue resolver isso. Quando eu fiz essa dinâmica de que, olha, eu tô mal e você me manda passear, isso ajuda de uma forma muito pequena. Porque imagina só, você fala para mim que você não quer sair de casa, que você tá mal, você tá cheio de problema, você tá sem ânimo, você quer se isolar de todo mundo. E eu falo assim, não, mas para você melhorar, você tem que sair de casa. Aí você que está sentindo isso vai pensar assim automaticamente, gente, mas eu não consigo nem sair de casa, eu tô muito mal mesmo. Eu não consigo nem ir à praia para dar uma melhorada. Eu não consigo nem fazer uma caminhada. Todo mundo fala para eu encontrar os amigos, mas eu não quero, então estou muito mal porque eu não consigo fazer isso. Fora quando há um transtorno por trás disso, que causa a depressão. O transtorno de personalidade borderline, não sei se... espero aqui que nenhum de vocês tenha um contato com esse tipo de transtorno. É um transtorno extremamente agressivo. Não de bater no outro, mas de ferir a si mesmo. Chega um ponto em que o border, ele não sai de casa, ele não toma banho, ele entra numa depressão que o mundo acabou para ele. E a ideação suicida não é uma vez ao dia. São as 24 horas do dia. São pensamentos de morte em que a pessoa... Eu tenho uma paciente que é border e ela falou para mim o seguinte, Anderson, eu estou aqui, mas eu sei que eu posso tirar minha vida ali na janela, eu posso tirar minha vida aqui, eu tenho aquela tesoura ali, eu tenho aquele outro, eu tenho aquela quina daquele móvel que eu posso... É assim. A quantidade de pensamentos é exagerada. E quando vem muitos pensamentos, as nossas emoções começam a ficar muito conturbadas, porque a gente acredita nesses pensamentos. A depressão, ela é uma queda em alguns neurotransmissores do nosso cérebro,
que é a dopamina, serotonina e a noradrenalina. São 3 neurotransmissores que dão prazer, bem-estar, que dão agilidade, que despertam você. É biológico. E às vezes a gente não sabe disso, porque a gente não faz testes para isso. E o fato de ter essa queda, a pessoa começa a se sentir muito enfraquecida socialmente. Ela, não sinto mais prazer nas coisas, porque biologicamente o cérebro já não está liberando o que é necessário para ela ter prazer. E aí, se você não tem prazer, o que você vai fazer? Eu gostaria muito de perder um pouco do prazer de comer. Mas não. Quando eu como, eu sinto prazer. Porque é para isso que existe a comida. Você sentir prazer no que você come. Tem pessoas que vão atrás de prazer com tantas coisas aí, vício em drogas, vícios em pornografia, vícios em adrenalina. Muitos policiais hoje são viciados na adrenalina. E, não, mas tá bom, ele precisa. Depende, porque nenhum vício é favorável. E aí esse excesso ou falta dessas 3 substâncias internas no cérebro vão causar perda de vontade, perda de prazer, e isso vai fazer com que você use um óculos. Eu costumo falar muito no nosso podcast que a depressão é igualzinho um óculos. Todos aqui já usaram óculos escuros, sim ou não? Você coloca o óculos escuro, você vê tudo, mas tudo mais escuro. Porque é para isso que ele serve. Tem uns óculos que tem aquele tom sépia, você vê tudo meio marrom. A depressão é basicamente isso. Você coloca o óculos da depressão e tudo que você vê é escurecido, é nublado, é sem vida, é sem vigor. Como é que a gente vai ter prazer em uma coisa que a gente está olhando e não tem cor? Mas você está vendo tudo normal? Não, não está. Passa por um filtro. E a gente faz esse filtro em tudo que a gente vê quando está em depressão. E ela começa, como a gente está falando, esses pequenos indícios. A pessoa gostava muito de fazer exercício, já não faz mais. A pessoa gostava muito de participar de café, lanche. Eu sei que aqui aqui na empresa, todos os setores que estão aqui são aqueles que, quando comemoram, vão para o Outback. Claro. São pessoas com condições financeiras, né? Vão para uma churrascaria da Barra, que é R$200 por cabeça. São pessoas. Eu sei que vocês comemoram muito assim. Porém, quando... Olha, não vou não. Esse não vou não pode ser porque está sem a grana. Mas se fizer uma coisa menor, não, também não vou não. Não, vamos aqui só para a gente poder fazer alguma coisa. Não, não vou não. Começa esse afastamento. Eu estou falando tudo isso dos neurotransmissores, da questão de quantidade de pensamentos, porque a pessoa ela não consegue lidar com tanta coisa na cabeça, tantos pensamentos suicidas, com tantas visões sem esperança, que quanto mais distante das outras pessoas elas viverem, para elas é melhor, é mais confortável. Ela não vai precisar falar assim, nossa, a Laís é tão feliz, eu não sou. Mas tem também sempre aqueles comentários que dá pra gente puxar um pouquinho. Eu não aguento mais. Eu já não vejo mais sentido em estar fazendo isso daqui. Eu não vejo mais sentido em viver. Pra quê? Pra quê? Não faz mais sentido. Essas frases são frases de alerta. Hoje o problema é que a gente vive num mundo onde banalizaram muita coisa. Banalizaram a expressão depressão, o nome depressão. Qualquer tristeza, tá deprimido. Qualquer coisa, nossa, você é ansioso. O CAPS, muitas pessoas brincam muito falando a respeito do CAPS, né? Que é o centro para pessoas se tratarem. É um centro de assistência. Exatamente. Para pessoas, né, de questões psicóticas, né, de pessoas de saúde mental que têm uma debilidade. Mas isso também virou uma brincadeira muito comum. Verdade. E pessoas, como que elas vão então buscar ajuda se vai virar um motivo de chacota? Como que elas vão buscar ajuda se isso vai virar uma piada? Então as coisas elas estão muito banalizadas. E aí quando uma pessoa fala alguma coisa, não aguento mais, olha lá, é fraco. E olha lá, não vai dar conta? Não dá conta não, você realmente não vai conseguir. Aquela dali, consegue nada. Não Aquela consegue dali nada. não conta com ela, não. Sim, e uma coisa que a gente eu já escutei muito isso desde a época que eu estava na faculdade. Quem fala que vai se matar, não se mata. Não. Quem fala que quer se matar está pedindo um socorro, pedindo uma ajuda. E se ela falou para você, ajuda ela e socorre ela, porque ela viu em você
um porto seguro, alguém que pode, então, dar uma ajuda para essa pessoa. O Anderson falou aqui sobre a depressão. Eu já falei muito isso também lá no podcast, que antigamente a ciência considerava a gente como biopsicossocial. E hoje nós somos considerados pela ciência biopsicossocial e espiritual. Esses 4 pontos da nossa vida têm que estar sempre em equilíbrio. Biologicamente, espiritualmente, psicologicamente e também socialmente. Ninguém vive sozinho. Então, os isolamentos não são naturais, não são normais, né? Esses pensamentos distorcidos também não são normais. Falando sobre biologicamente, eu bato bastante na tecla com pacientes, às vezes meses. Quanto tempo tem que você fez um check-up? Quanto tempo tem que você fez um exame de sangue? Tem gente que chega para mim falando assim, eu tenho certeza que eu sou deprimida. Eu falo, qual foi a última vez que você fez um check-up? Ah, não, já tem muito tempo. Então faz. Faz primeiro para depois a gente ver se você pode ou não estar com uma depressão. E aí quando vem o resultado do exame, tudo bagunçado. E às vezes a medicação, repondo uma vitamina, repondo alguma coisa, já tem uma melhora excelente. Então, ainda temos sintomas que podem se confundir com ansiedade, sintomas que se confundem também com depressão e que, na verdade, não são. É somente uma falta de vitaminas. Mas, quando a pessoa realmente tem uma depressão, os hormônios estão alterados. E daí vem a necessidade de uma medicação. E eu sempre falo também disso. São as 2 perninhas, a terapia e a medicação. Tem gente que acha que a medicação vai adiantar todos os problemas. Tá, mas a medicação ela vai tratar os sintomas. O sintoma da depressão. E a raiz do problema? Quem trata? Uma terapia. E aí tem gente que não quer o remédio. Não, vou só para a terapia e está tudo bem. Mas, às vezes, a terapia não vai fazer efeito porque os sintomas estão ali à flor da pele. Então, precisam dos 2. Ah, Laísa, está me falando, então, que se eu tiver depressão, eu estou achando que eu tenho, eu vou procurar um tratamento, mas se eu tiver, eu vou ter que ser medicada? Não são todos os casos. Tá? Não são todos os casos que necessitam, então, de uma medicação. Mas só para entenderem que a depressão não é algo somente psicológico. Tem um fator biológico também que tem que ter uma atenção. E é por isso que o psicólogo também não trabalha sozinho. A gente trabalha em parceria com o psiquiatra, com o neurologista, com um médico, um clínico geral, enfim, para que tenha aí uma conversa para o bem-estar da pessoa, para o bem-estar do paciente, né? Essa relação com remédio, eu tenho uma paciente que ela não toma o remédio. Ela vai ao psiquiatra, ela compra a medicação, anda com a medicação na bolsa e eu falo assim, fui. Qual foi o remédio? Foi esse aqui, ó. E fala. Eu falo assim, você comprou o remédio? Comprei, tá aqui, ó. Mas tá fechado. Não, porque eu não tomei, eu tenho medo. Eu falo assim, então, não entendi. A conta não bate. Gente, se nós formos olhar para a história, remédios psiquiátricos davam medo de verdade. Porque dopavam, viciavam. Hoje nós temos ansiolíticos que realmente ainda geram algumas dependências. O famoso Rivotril, tarja preta. Tem pessoas que, se começar a tomar, vão ficar dependentes. Porém, com a prescrição médica, ele vai passar talvez esse mesmo medicamento como SOS em momentos específicos que você precisa. Mas nós temos hoje um desenvolvimento de pesquisa científica muito grande, com muitas medicações que são próprias para aqueles 3 neurotransmissores que eu falei, que vai tratar daquele neurotransmissor, que vai ajudar para que fique mais tempo disponível para lidar com a depressão. Se você pegar uma pessoa com um transtorno de depressão maior, diferente de uma distimia é quando a pessoa está com aquele aspecto depressivo, mas não aquela depressão que a pessoa não sai do quarto, não acende luz, não toma banho, não come, só dorme. Se você pegar uma pessoa dessa com transtorno de depressão maior, que é profundo, a terapia que a gente decidir fazer na sessão não vai dar certo. Porque ela não vai conseguir biologicamente raciocinar de forma que consiga fazer valer o que a gente está propondo. O remédio, a medicação, vai nivelar para que a gente tenha acesso a isso.
é um processo complexo, mas que dá para a gente fazer porque muitas pessoas já passaram por isso e saíram disso. O que não dá para a gente permitir é o preconceito, é o medo de uma medicação que pode não... não, isso aí vai me viciar. Mas calma. Vai viciar porque a vizinha falou que vai viciar ou porque você tem pesquisas que provam isso. A opinião das pessoas vai muito pela história, pela cultura, como você falou, né? Dá uma boa indicação de um livro, vai passear, vai fazer exercício físico, isso tudo melhora. Complementa. Isso tudo podia até melhorar. A questão toda é, a depressão não é uma tristeza que você sente num dia e no outro dia você está feliz. Não é assim. A depressão ela é contínua. A pessoa vai perdendo o vigor da vida ao longo do tempo. Para um médico diagnosticar depressão, são 3 meses vivendo isso. Não é uma tristeza por conta de uma perda, por conta de um luto, por conta de um problema. Isso não é o indício de uma depressão. Isso pode gatilhar uma depressão posterior. Tem pessoas que, quando passam pelo luto, ela sente a tristeza, que é totalmente normal, mas depois de um tempo ela não consegue reagir. Aí sim, ela pode abrir um quadro clínico de depressão. Mas automaticamente a gente fala assim, não, eu estou muito deprimido, eu preciso de remédio. Não, nem sempre a tristeza vai ser combatida com remédio. E sem contar que outro pensamento que as pessoas têm que é muito errado é que tanto a terapia quanto a medicação são para o resto da vida. E isso também não é verdade. Tanto a terapia quanto a medicação, em um momento você vai ter alta disso. E quanto mais rápido você aderir ao tratamento, mais rápido vai ser a alta da terapia, mais rápido vai ser o desmame da medicação. E aí tem esse termo, desmame. Então, mesmo que você já esteja um tempo com a medicação, é feito um desmame gradativo e daí você vai sair dessa medicação. Dentro de tudo que a gente falou, de sintomas a serem observados no seu colega de trabalho e tudo mais, como então que a gente consegue ajudar se eu vejo que tem uma pessoa que não está bem? Acho que a primeira coisa é uma escutativa, né, Exato. Anderson? Empresta o teu ouvido. Ai, mas eu não sou terapeuta. Mas você vai ser o primeiro contato que aquela pessoa vai fazer antes dela buscar uma ajuda. Escuta sem julgar. Exatamente. Tá? Sem apontar o dedo e falar, isso é uma frescura, que essa é a frase principal. Ou vai orar. Sim. Tem alguma coisa errada a gente falar para a pessoa ir orar? De forma alguma. Mas a gente precisa hoje identificar o que é, até onde essa pessoa ela pode somente orar e a partir de onde ela precisa também de uma ajuda profissional. Porque se a gente quer entrar com a Bíblia, então a gente também entra com a Bíblia, né? Tem que ser completo, né? Tem que ser completo. Pode entrar com a Bíblia, sim, mas lá na Bíblia também está escrito que os médicos são para os doentes e não para os sãos. Então, se tem alguém entre vós doente, procura um médico, né? Vai procurar um especialista. Lembra dos 4 pilares que eu falei? Biopsicossocial e espiritual? Sim, a vida espiritual nossa conta e conta muito. Mas a vida, isso não te impede, né, de você procurar uma ajuda médica, seja de um psicólogo, de um psiquiatra, de um neurologista, de um clínico geral. Se você está com dor no coração, você não procura um cardiologista? Mas quando está com a pressão alta, se falar assim, vai orar e não vai tomar o remédio, você pode estar induzindo para um crime. Sim. Exato. E por que o remédio para pressão alta, a pessoa, olha, você está com a glicemia muito alta, você tem que tomar insulina. Não vou tomar, que eu vou orar e acabou. Você pode orar, mas toma insulina. O médico mandou... Eu tive um contato de um adolescente que ele abriu quadro clínico de esquizofrenia. E é geralmente uma psicopatologia que surge aos 17, 18 anos. E quando ele foi ao médico, o médico receitou remédio. E esquizofrenia é um dos casos mais graves da psiquiatria para se tratar. Por conta de alucinação, por questões de perseguições. Ele acredita que a imaginação é verdade. Ele ouve vozes, obrigado, ele fica ouvindo coisas. Ok. Ele abriu esse quadro clínico. Mas ele era cristão. Ele é cristão até hoje. E ele ligava para mim e falava assim, ô Anderson, eu tô curado. Eu falei assim, que bom que você está curado. Foi o médico que falou, não, eu li na Bíblia. Eu falei assim, amém. Mas você está tomando os remédios?
Não, estou tomando ainda. Aí desligava. Horas depois, a madrasta dele me ligava e falava assim, Anderson, não tem como você falar com ele, porque ele só vai ouvir você e só vai tomar os remédios se você falar que ele tem que tomar os remédios. Eu falei assim, mas peraí, eu não sou médico dele, eu não sou médico, eu não sou psiquiatra dele. Eu falei assim, não, mas se você fala com ele. Eu, beleza. Falando com ele, falei o seguinte, você está curado, mas o médico, quem te passou o remédio, não foi o médico? Então deixa ele tirar os remédios. Não, mas olha só, se você, olha a responsa que ele jogava para mim. Se você falar para mim que eu não preciso mais tomar o remédio, é porque eu tô curado. Eu falei assim, então toma os remédios todos. E aí você faz o seguinte, já que você tá tão certo que tá curado, quando é que você vai no médico de novo? Ah, eu vou daqui a um mês. Eu falei assim, então, toma os remédios até lá, chega lá no médico e fala assim, olha, eu tô curado, você pode me liberar dos remédios? Aí você vê o que ele vai te responder. Se ele falar que não, você continua tomando os remédios. Agora, se ele falar que você está curado, beleza. Você vai ser liberado dos remédios, mas espera dele. O fato de você procurar um médico não é falta de fé, gente. Não é porque você é fraco. Não é porque você está endemoniado. Porque se uma pessoa sofre um acidente e tem um corte na perna, ela tem que ir para o hospital, querendo ou não. O SAMU pega e leva. Se a pessoa está com a pressão alta em casa, eu já vi gente com pressão a 23/17 e teve que ir para o hospital. Não, vamos ficar em casa. Deita, relaxa que vai passar. Não vai passar, gente. Ah, mas eu tenho fé. Amém. Vai orando até o hospital, então. Chega lá no médico, deixa o médico e continua orando. Uma coisa que a gente aprende, que eu aprendi desde pequeno com o próprio missionário R.R. Soares, é que você tem fé, você ora, o médico está ali, você vai buscar o que você tem para o que você trate, para que você ore em cima daquilo, para que você possa tomar posse daquilo que você sabe que você precisa. Ah, eu estou orando para melhorar, mas melhorar do quê? E aí, quando a Laísa fala de procurar essa ajuda, a gente não pode omitir o outro. Ah, não, olha, isso daí é falta de Deus. Depressão é falta de Deus. Então, por que pastores têm depressão? Então, por que cantores, ministros de louvor têm depressão? Se você tem Deus, então por que você pode ter depressão? E outra coisa também que a gente já aprendeu também com o missionário, a questão dessa medicação, né? O próprio missionário, ele fala assim, orei por você. Você está se sentindo melhor? Tô. Você não para a sua medicação. Você vai no médico e quando o médico atestar que você está bem, aí o médico pode tirar a sua medicação. Então, olha só, até a sabedoria do missionário em relação a isso e que ele passa essa indicação para nós. E outra coisa também que eu aprendi com o missionário, ele fala assim, ó, tem 3 pessoas nessa vida, na verdade a gente não deveria mentir para ninguém, né? Mas tem 3 pessoas na vida que você não pode mentir de jeito nenhum. A primeira é Deus, claro. A segunda, para os médicos. Você nunca minta para um médico. Se você for procurar uma ajuda, necessita de uma ajuda, fala a verdade para o médico de tudo que você está sentindo. Seja para um psicólogo, seja para um psiquiatra, para um neurologista. Fala a verdade. O que você está sentindo? Quais são os pensamentos que você tem? Sabe? Não quero mais sair, quero ficar dentro de casa, estou pensando em tirar a minha vida. Ele vai te ajudar direcionado no que você está falando para ele. E a outra pessoa que o missionário fala que a gente não pode mentir de jeito nenhum é para o pastor. Que a gente vai ter que falar para o pastor e o pastor vai ajudar a gente direcionado naquele problema que a gente está tendo, que a gente está enfrentando. Então, busque ajuda profissional. Não omita nada do médico. Fale para ele realmente tudo que você está precisando, tudo que você está pensando. Lá, seus pensamentos não são bons. Conversa com o médico, fala para ele. Porque, às vezes, isso aí é o que faltava para ele falar assim, não, você precisa de tal ajuda, você precisa dessa forma, é uma terapia, é uma medicação para isso. E o slogan que a gente está usando, né, que a Igreja da Graça usa, ainda não é o fim. Tem uma solução. Para todo problema, há uma solução. Eu sempre falo isso, só não tem solução quando morreu, né? Mas antes de morrer, tudo tem solução. Se você está vivo, tem solução para o problema. Eu até falo isso, tem gente aí que lá do meu setor que vai querer rir. Mas em 2020, época da pandemia, SOS da Fé com um missionário.
lendo testemunho, a gente lia testemunhos para o missionário no programa, e um dia, sem eu saber, ele virou e falou assim, Lala, já atendeu alguém que estava com depressão? Eu falei, sim, senhor missionário, já atendi. E uma pessoa queria se matar, tirar a própria vida. Eu falei, sim, senhor, eu também já atendi. E ele me fez uma pergunta. O que você falou para essa pessoa que fez ela mudar de ideia? É uma pergunta boba. Tem gente que vai querer rir, tá? Na época eu fui muito feita de chacota por causa disso. Mas é uma perguntinha boba que eu fiz que a pessoa virou uma chave. Eu só perguntei para ela, sabia que depois que você se matar, você realmente morre? Você não volta mais? E a pessoa, é mesmo. Depois que eu me matar, eu não tenho uma volta. Mas ela não estava pensando nisso, ela não estava preocupada nisso. Qual era a preocupação dela? Ela queria acabar com aquela dor, com aquele sofrimento que ela estava passando. Então, são coisas que a gente vai até pegando, né, na vivência de atendimentos e tudo mais. Mas olha só, olha o pensamento da pessoa. Ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com aquele problema. Mas enquanto ela tem vida, ela consegue acabar com aquele problema. Tentei um caminho, não dá certo, vamos tentar outro. Eu sempre brinco, daqui para o aeroporto, Galeão, pensou num caminho? Está tendo operação policial. O que você vai fazer? Vai perder o voo? Não, recalcula a rota. Eu escutei isso essa semana. O GPS nunca fala que você agiu errado. Que você entrou errado na saída errada. Nem critica. Não. O que ele fala? Recalculando a rota. Então, recalcula a rota. A gente tem vários caminhos daqui para o aeroporto. Então, a gente tem vários caminhos até a gente achar aquele resultado que a gente precisa. Alguns vai dar uma volta maior. Vai. Vai levar um tempo maior? Vai. Mas você vai chegar lá? Vai também. Então, recalcula a rota. Nunca pare no meio do caminho e fala, não tem mais jeito. Sempre vai ter um jeito, ainda não é o fim. O fim, realmente, só vai ser com a morte. E depois disso, não tem mais nada para fazer. Então, vamos aqui recalculando a rota, dia após dia. A gente sempre tem um leão para matar por dia. E aí eu brinco, né? Se hoje não deu para matar o seu leão, guarda ele para amanhã. Amanhã você mata 2. Tá? Pega, vai, dorme, descansa, volta com força sempre e você assim. Mata os 2 amanhã. Guarda o de hoje para amanhã. Mas não desiste. Se mantenha firme. Né? Uma coisa que você falou do acolhimento, né, da escutativa, é ouvir sem julgar. Só para você que conhece alguém que está aparentando, está expressando essa tristeza profunda, constante, esse isolamento social, ouça, escute sem julgamento, sem querer dar uma resposta para resolver o problema da pessoa, porque talvez vai ser mais uma resposta de um monte que não vai surtir efeito, mas escute. Escute e leve para alguém que possa ajudar. Outra coisa, acolha. O fato de você acolher não é concordar com o que aquela pessoa faz ou fala, mas é validar o sentimento daquela pessoa. Muitas vezes a gente acolhe com um abraço, mas não aceita ou não admite que aquela pessoa tem o direito de estar triste. A gente quer que ela fique bem. Acolher não é isso. Acolher é falar, olha, é natural você se sentir assim. Eu estou aqui com você para poder te ajudar. Tem uma palavrinha também que foi muito banalizada, né? Empatia. Isso existe ainda? Mas muita gente fala de empatia sem conseguir demonstrar a empatia. Tem que ter empatia. Tenha empatia com o seu próximo. Mas o que é essa empatia? Não é rir para o outro, não. É rir e dar um abraço. Isso qualquer um faz. Até Judas beijou Jesus. Então, mas se colocar naquele lugar do outro e entender a dor que ele está sentindo, né? Entender que a dificuldade dele, para você pode não ser nada, mas para ele é alguma coisa. Valida aquilo dali que ele está passando, que ele está sentindo, que ele está enfrentando, né? Tenha realmente essa empatia, se coloca no lugar dele. Poxa, realmente deve estar sendo muito doloroso. E vamos estender a mão. Você precisa de uma ajuda? Você consegue procurar um médico? Você quer? Talvez não seria legal se você procurasse um psicólogo? Talvez não seria legal se você procurasse uma ajuda médica? Posso ir com você? Posso ir com você? Posso te acompanhar? Porque existe um preconceito grande de você ir em psiquiatra e psicólogo. Neurologista, as pessoas até vão com menos preconceito. Mas psiquiatra é médico maluco. Eu tive uma vez uma crise de ansiedade. E eu falei assim, tá, então eu vou no neurologista. Quando na minha cabeça eu iria sair do consultório numa camisa de força. Sério?
Eu fui acompanhado, eu não falei para ninguém. Eu falei assim, gente, eu acho que eu vou sair daí direto para uma clínica psiquiátrica, para um manicômio que nem existe mais, com uma camisa de força, e aí 2 pessoas gigantes do meu lado para eu não bater em ninguém. Até parece que eu tenho cara que vou bater em alguém. Aí eu entrei, tive a consulta e falei assim, isso aí foi só uma ansiedade. Eu falei assim, tá. Mas eu levei 2 anos para ir no psiquiatra, porque eu não sabia que era um psiquiatra que tratava de ansiedade. Eu falo, isso foi antes de eu fazer psicologia. Né? Hoje eu sei exatamente o que um psiquiatra cuida, o que um neurologista cuida, mas o psiquiatra ele não cuida só de esquizofrenia para quem ouve vozes. Eu fui fazer uma vez um exame. Quem conhece aqui o Pinel de Botafogo? Pois é. Eu fui fazer um exame lá, um exame de nervo, só para saber uma questão do terminações nervosas. Quando eu cheguei, desci do ônibus, que eu fui de ônibus no dia, eu falei assim, onde é que é a entrada aí do hospital tal, do Pinel? Aí ele falou assim, não, é aqui, aqui. Aí ele, vai fazer curso? Não, eu vou fazer um exame. Por que está ouvindo vozes? Porque todo mundo que vai no psiquiatra que ouve vozes vai esquizofrênico. Não é, gente. O psicólogo também não trata só de maluco. Trata de esquizofrênico? Trata. Mas trata de ansiedade, trata de depressão, trata de TDAH, trata de burnout. Trata de demandas do dia a dia. Tem um monte de coisa que a gente trata. Então, essa barreira, esse preconceito, esse medo de que vão falar, que falem, gente, mas a sua saúde só depende de você, não do que o outro fala. Se o outro pagar a consulta, beleza, ele pode falar o que quiser, mas não está nem pagando. Se tu não tirar do bolso lá... Não, vocês pagam com Pix, isso eu sei. Todos vocês aqui pagam com Pix direto. Ninguém aqui usa cartão de crédito, não precisa. Nem espera o cartão virar para comprar no outro mês. Jamais. É tudo Pix. Né? Fala as perguntas aí, que alguns aqui deixaram algumas perguntas para a gente responder. Qual a importância da atividade física para a saúde mental? Então, tem hormônios que são ativados quando a gente faz atividade física, né? E daí que vem a importância, então, da atividade física. A gente até coloca importância por outro lado. Uma pessoa com depressão, quando a gente consegue fazer com que ela faça uma atividade física, ali já está top, porque ela está saindo de dentro de um isolamento. Super conquista. Super conquista. E não é fácil essa conquista. Parece uma coisa boba e simples, mas não é. Então, assim, para uma pessoa que está num quadro depressivo, a gente fazer ela fazer uma atividade física, ótimo, porque ela saiu do isolamento. Mas para a gente, no dia a dia, para a saúde mental, fazer uma atividade física é você produzir hormônios, é você produzir hormônios da felicidade, é você produzir hormônio de bem-estar, que vai te dar essa sensação de bem-estar, e isso vai contribuir também para que a sua saúde mental seja ótima, excelente. Não tem os neurotransmissores? Quando você faz exercício físico, serotonina e dopamina é liberado. E aí você começa a se sentir bem simplesmente por estar fazendo atividade física. É natural. Ah, mas eu tenho que tomar remédio? Precisa tomar remédio, mas se você fizer atividade física, pode endossar ainda mais e potencializar aquela medicação sobre você. Gente, só tem benefício. Além de você começar a queimar aquelas coisinhas, né, que... umas boias que surgem. Não, assim. Aqui ninguém tem Ninguém. Isso. Veio tudo para mim, então. O que fazer ao identificar os primeiros sintomas de ansiedade? Essa é muito boa. Alguém aqui se acha ansioso demais? Beleza. É comum, é natural hoje em dia você ser muito ansioso. Então, eu vou dar uma técnica para vocês. A Laísa e eu trabalhamos com a terapia cognitiva comportamental. Ela trabalha da seguinte forma. Situação gera um pensamento, pensamento gera uma emoção, emoção gera um comportamento. Vou dar uma explicação básica para vocês com um exemplo. Se imaginem dentro de um ônibus. Eu sei que todos aqui vêm de carro, mas se imaginem dentro de um ônibus, por favor. Dentro do ônibus, você percebe que entra 2 homens grandes com uma roupa um pouco estranha. Eles ficam se olhando para todo mundo, eles passam olhando para o que está no colo de vocês e olha para você, faz uma vistoria de cima a baixo. Primeira coisa que passa pela sua cabeça: assalto.
E aí você percebe que ele senta do seu lado. Só para situar, para quem está assistindo, Rio de Janeiro, tá? A gente está gravando do Rio de Janeiro. Tá? Eu sei que aí onde você mora isso não acontece. Aqui no Rio acontece. Você começa a pensar, vai ter um assalto. Como é que você se sente? Mal. Emoções que são geradas: ansiedade, medo, preocupação. Você fala assim, e aí você começa a fazer o quê? Comportamento. Você começa a olhar, o ônibus está cheio? Não. Se eu der sinal aqui, eu consigo levantar, o ponto está logo ali. Exatamente. A situação dele entrar no ônibus fez você pensar que vai ser um assalto, fez você ter o coração acelerado, você começa a ver o ambiente, você tem uma atitude de descer do ônibus. Só que aí você percebe que o ônibus não foi assaltado. Mas a situação foi interpretada por você através da sua história, do lugar onde você vive, das histórias que você ouve, né, nos balanços da vida. Não posso fazer propaganda de outros programas, mas nos balanços da vida. Você percebe que, não, eu estou dentro dessa reportagem, isso vai acontecer comigo. E aí você fica ansioso. Isso é normal, porque a ansiedade é uma resposta do pensamento. O medo é resposta do pensamento. A raiva é resposta do pensamento. Todas as emoções são respostas do pensamento. E aí o que você faz se está ansioso? Primeiro, se você consegue descobrir de onde vem a ansiedade, é ótimo. Mas não conseguiu? Vamos fazer um ground aqui? Olhem para o ambiente que nós estamos. Esse não vai ser tão fácil, mas vamos fazer. 5 coisas que vocês conseguem tocar. Tocar, mesmo que vocês não se mexam aí, mas olha, dá para tocar na planta aqui. Então, planta, caixa de som, puff, mais o quê? Cadeira, caneca. 5, beleza. 4 coisas que você consegue ver. Janela, porta, caixa de som e o teto. 3 coisas que eu consigo ouvir. O microfone, né, a voz, a batida do pé, ótimo, a batida do pé. Mais uma coisa? A tosse. Perfeito. 2 coisas que eu consigo cheirar daqui de dentro. O meu perfume, mais o quê? Outra coisa que eu consigo cheirar, eu poderia falar planta. As plantas elas acabam emitindo odores, né? E uma coisa que eu consigo provar, a água. São os 5 sentidos que você faz uma utilização desses 5 na hora da sua ansiedade. Pô, o que isso vai fazer para me ajudar? Primeiro, seu foco de atenção saiu do problema. Foi para uma coisa que você está procurando no ambiente que você está. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter que ficar pensando em coisas. Sua mente não consegue pensar em 2 coisas ao mesmo tempo. Mesmo que você sendo uma mulher e fale assim, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mas a mente não consegue fazer 2 pensamentos simultâneos. Principalmente um pensamento de varredura, né? 5 coisas que eu posso ver, 4 coisas. Não é tão fácil assim. Terceiro, você começa a se ver naquele ambiente. Te traz para o presente. A ansiedade te joga para o futuro. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? O que vai acontecer? O que ele vai falar? Como é que eu vou pagar? Esqueci, pagar que ninguém tem problema. Mas assim, está me levando para o futuro. Mas esse ground, ele me traz para cá. Nesse momento que nós fizemos isso, vocês não conseguiram pensar nem na casa de vocês, nem no setor de vocês. Vocês só pensaram aqui dentro, que vocês só estão olhando aqui dentro. Essa é a finalidade. Estou ansioso. É uma estratégia. Não é a única, mas é uma boa estratégia que ajuda muita gente. Como podemos transformar o Setembro Amarelo em ações contínuas durante o ano todo? É o mundo ideal, né, gente? A gente escuta muito falar sobre depressão, sobre ansiedade, sobre pensamentos suicidas em setembro. Talvez em janeiro, que tem o Janeiro Branco, que é o mês de cuidados com a saúde mental. Mas isso aqui precisa, sim, ser estendido. E a melhor forma de se estender este assunto é falando sobre ele, né? As empresas sempre abrindo espaços para que esse assunto seja falado, ser falado na roda de amigos. E acho que também o principal é não julgar.
Nunca julgar quando uma pessoa procurar uma ajuda, nunca julgar quando um amigo procurar você para conversar, para falar com você sobre isso. E aí você vai estar estendendo essa ajuda não só no mês de setembro, né? Mas no decorrer do ano todo. Fazer disso basicamente uma rotina. Um hábito, né? Um hábito. Coloca isso para você como um hábito. Ponha na sua rotina. Vou sempre falar sobre isso. Vou sempre falar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Eu sei que para nós que somos psicólogos, aqui tem a Lohane, que está fazendo faculdade de psicologia também, né? Então, eu sei que ela também está fazendo. Para a gente é simples e é fácil e é normal e natural a gente falar sobre saúde mental o tempo todo. Vamos fazer isso todos os dias, em todas as sessões. Sim. Mas e quando a gente não está na sessão? Exatamente. Então, a gente também, mesmo que a gente trabalhe com isso, a gente também precisa fazer a diferença. Às vezes parece meio maçante, né? Poxa, já atendi 4, 5 pacientes hoje, já falei sobre saúde mental 4, 5 vezes, 5 horas no meu dia. Vou precisar continuar falando sobre isso? Preciso, porque talvez aquela pessoa que está ali, sei lá, às vezes na fila do banco junto comigo, ela vai demonstrar um sinal que às vezes a gente pode se atentar. Dentro do trabalho a mesma coisa. Então fazer disso mesmo um hábito, uma coisa contínua e sem tabus, sem pensar que saúde mental é besteira, é balela, não precisa ser falado, cada um com seus problemas. Não, a gente está aqui, a gente vive em uma comunidade, a gente também pode estender a mão para o outro. Então fazer desse assunto realmente um hábito e não falar somente no Setembro Amarelo ou no Janeiro Branco. É verdade que quem diz que vai se suicidar não faz? A gente já respondeu, né? Faz, gente, faz. Ele pode não fazer na hora que está falando. Mas se ele está falando que ele vai fazer, ele está pedindo um socorro. Um dado que a gente não falou aqui é que as taxas de suicídio em homens, elas são mais altas do que em mulheres. Ai, mas por quê? Porque homens geralmente usam meios que são mais efetivos. Mulheres nem sempre. Então, o homem consegue o objetivo dele muito mais rápido do que a mulher. Porém, tem outro caso também, né? O outro porquê. Homens, eles não gostam de pedir... isso aí, chega virou um coral. Podia gravar. Por exemplo, eu odeio pedir informação na rua para chegar em algum lugar. Prefere se perder. Não, eu fico no Google Maps ali, ó. Peraí, 3 passos. Já aconteceu de eu fazer assim, ó. E isso é pra cá ou pra lá? Eu vou andando. Pra ver se tá errado. Aí não, tá ao errado. contrário. Aí eu vou pro outro lado. Mas eu não peço ajuda. Mas tem um guardinha na sua frente, você não pede. Não, que isso. Tá vendo? Minha mãe falou que se eu pedir ajuda, eu tô acionando o ladrão que ele vai vir me roubar. Então o que eu faço? Não peço ajuda. Ora. Você pode pedir ajuda. Hoje, inclusive hoje, eu vi uma reportagem que fala que meninas adolescentes, elas são levadas a uma ajuda médica 3 vezes mais do que meninos adolescentes. Isso se tratando de ginecologia e urologia. Os pais se preocupam mais de levar as meninas ao ginecologista do que os pais se preocupam de levar os meninos no urologista, né? E será que já não vem daí, culturalmente? Sim. Que o homem não precisa, então, buscar uma ajuda, procurar uma ajuda médica, ou, não estou falando nem de ajuda, fazer um acompanhamento médico. Mulheres estão lá todo ano fazendo seu exame preventivo, bonitinho, no ginecologista. E será que os homens estão lá todo ano no urologista para fazer o seu acompanhamento? Vamos lá, de novo, igual um coral. Não, é isso aí. Homem só vai ao médico quando a maioria das pessoas vão ao dentista, quando o dente está doendo. E dor de dente, meu irmão, não dá para suportar. Então o camarada vai ao médico. Mas, voltando só a essa questão, né, quem fala, a boca não fala que o coração está cheio? Ah, mas eu não sou crente. Ok, mas você não bota para fora o que está dentro de você? Se a pessoa falar, eu vou tirar a vida, eu não estou aguentando mais... É diferente de quando a mãe fala assim, ó, eu vou morrer e vocês vão sentir minha falta. Isso é padrão de toda mãe. Mas, fora essa frase, é para dar atenção. É a lâmpada amarela piscando, tá? Como ajudar o meu amigo que está em depressão? Essa é uma boa. O acolhimento, gente. Escutativa. O acolhimento é natural você se sentir assim pelo que você passou. Mas eu tô aqui para a gente conseguir caminhar essa jornada juntos. É natural você não querer falar mais com fulano, é natural você ficar triste, não querer mais interagir com ninguém. Mas, olha, eu estou aqui do seu lado. Se você quiser falar comigo, pode falar comigo. Aí o camarada vai começar a falar. Aí você... Gente, vamos aprender a falar, vamos aprender a ouvir
de verdade. Porque a gente está acostumado a ouvir o outro pensando na resposta que a gente vai dar e não dar atenção no que o outro está falando. A gente quer ter as respostas. Gente, a gente não tem nem resposta para a gente mesmo. Mas quer dar a resposta para todo mundo como se fosse resolver o problema de todo mundo. Vamos ouvir primeiro. Ouvir de verdade. A pessoa não está te fazendo um teste. Ela está compartilhando algo da vida dela. E talvez você não vai saber a resposta. Não inventa uma resposta. Só esteja perto. E às vezes o que aquela pessoa quer é ser ouvida. É só falar o que ela precisa. Quantas e quantas vezes são 50 minutos de terapia e vem gente e às vezes não me dá uma brecha para eu falar nada. Então eu fico ali, eu só escuto. E aí termina a sessão, a pessoa fala assim, poxa, você nem falou nada, mas eu tô tão mais leve. Eu falei, é óbvio, que é porque você falou. O falar, ele é terapêutico. A pessoa, ela não está só falando, ela está se escutando aquilo ali que está dentro dela, né? Então, ela deixa de ser aquilo da cabeça dela e passa a ser algo meio que concreto, porque ela está botando para fora e está escutando aquilo dali. Ó, vamos arrancar a gente, faltam 5 minutos. Qual a melhor maneira de pedir ajuda? Se a pessoa não tiver aquela força de eu preciso de ajuda, vai ter sempre alguns sinais que vão ser dados. Mas o mais importante é para quem você vai pedir ajuda. Uma pessoa que você realmente confia, uma pessoa que você vê que tem maturidade para a coisa. Às vezes a gente pede ajuda para todo mundo e as pessoas só vão querer saber da nossa vida. Mas peça ajuda para quem realmente eu acho que aquele dali vai conseguir me ajudar. Chega e pede, olha, eu preciso conversar, eu preciso de ajuda. De forma bem simples, isso já vai quebrar uma barreira, tá? Mas procure a pessoa que você realmente confia, que você sabe que vai poder te ajudar. Não sai compartilhando seus problemas para todo mundo, não, porque depois vira notícia de jornal. E aí não é bacana. É ter aquela rede de apoio mesmo, que vai ser, de fato, a rede de apoio. Como eu ajudo alguém que está no meio de uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico? Vamos segurar a mão dessa pessoa? Faz ela olhar direto para você. Faz aquele esqueminha da respiração, respira com ela, junto com ela. Ó, eu tô aqui com você, olha pra mim, esquece tudo que tá acontecendo ao redor, olha pra mim. Vamos respirar em 5 segundos? Segura por mais 5, solta por mais 5, faz isso com essa pessoa até ela ir se acalmando. Dá um copo com água pra ela. Por que da respiração? Quando a gente tá ansioso, a gente tende a ficar ofegante, falta oxigenação no cérebro. Né? Então a pessoa não está nem raciocinando direito do que está acontecendo ali. Sem contar que uma crise de ansiedade não é frescura. Tem gente que chega na emergência achando que está infartando. A pessoa ela soa, a pessoa ela tem pontadas no coração, por isso ela acha que ela está infartando. Ela tem tremores, tem gente que desmaia por conta de uma crise de ansiedade. Então segura, faz de você o porto seguro dela. Segura na mão dela. Vai tocando nela mesmo, toca no braço, na mão, ó, tô aqui com você, olha pra mim, esquece todo o resto, bebe aqui uma água, vamos respirar? Respira comigo. E você vai ver que aos poucos essa pessoa ela vai então se acalmando. O que não se deve falar para quem tem depressão? Para de bobeira. Isso é frescura. Falar isso para aquela pessoa que está com depressão, ela vai perceber que ela é pior do que estava. Nossa, eu tô assim e é bobeira. Caramba, eu não consigo nem resolver uma bobeira, então eu tô mal mesmo. E aí vai de rampa abaixo, né? De ladeira abaixo. Como saber se é depressão ou só uma tristeza contínua? Uma boa avaliação, né, gente? Tem que ir ao médico mesmo para avaliar, porque tem um tempo, tem a intensidade, tem as comorbidades que vêm junto. Tem vários sintomas. Depressão, a gente acha que é só uma tristeza, mas se a gente pega o livro de diagnóstico, DSM, que os psiquiatras e neurologistas usam, nós também usamos, ali vão ter 16, 17 sintomas de depressão. Para você ser diagnosticado com depressão, você precisa se encaixar em pelo menos 8 sintomas desses. Então, não é só uma tristeza, sabe? Então, assim, precisa realmente ter uma avaliação médica para então dizer, sim, é uma depressão. Não, não é só uma tristeza. Ou é só uma tristeza, ou é uma falta de vitamina e você está achando que você está depressivo. Vamos repor o ferro, vitamina B, vitamina D, e aí a melhora vai começar a aparecer. E a última, por qual motivo o mês de setembro é amarelo?
A gente começou no início. A gente conseguiu responder todas? Todas. E falta 55 segundos para acabar? É isso aí. Caramba! Ainda dá tempo da gente sentar e se despedir com Mas, calma. Gente, foi muito bom. Assim, eu gostei bastante de estar aqui com vocês, de trazer essas informações. A Laísa, ela é psicóloga clínica, ela é especializada em burnout e psicologia e saúde da mulher. Ela atende online, atende presencial. Estou fazendo divulgação dela mesmo, tá, gente? Só pra... Vai, faz a minha que eu faço a sua. Tá vai. bom. Tá. A Laísa, ela já pôde atuar com brasileiros e estrangeiros, então é uma mudança de cultura que ela vem atendendo, que ela vem trabalhando. E vários casos. Não é que ela atenda só burnout e mulheres. Ela atende a demanda que aparecer, mas a especialização são essas duas. E pela terapia cognitiva comportamental, com todo respeito aos psicanalistas. É a mais completa. Enfim, não posso falar isso, mas... Bom, o Anderson, que é jornalista também, finalizou a faculdade dele de psicologia, também atende pela TCC, Cognitiva Comportamental, atende mais adolescentes e crianças, mas ele também atende adultos, mais focado nos neurotípicos, né? O Anderson, ele fala de autismo assim com uma propriedade que eu vi poucas pessoas falando, e eu nunca vi o Anderson falando uma asneira sobre autismo. Ele sempre senta, ele estuda, ele tem se preparado realmente para atender melhor ainda essas crianças neurotípicas. Também tem atendido online e presencial, e é isso. Falta alguma coisa? Não, gente, quero agradecer mais uma vez, Ana, pelo convite, o RH todo que convidou a gente. Obrigado. Espero que a gente possa ter contribuído com o propósito que a gente está aqui com vocês e que as sementes que a gente lançou aqui possam germinar e dar frutos de pessoas voltando a valorizar a vida. Nós ganhamos uma grande oportunidade de estarmos vivos, que não tem como comparar com nada nesse mundo. Então, enquanto estamos aqui, vamos fazer tudo isso aqui valer a pena. A sua vida vale a pena quando a sua vida for mais do que viver para si mesmo, mas uma ferramenta para ajudar o outro a permanecer vivo. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão aqui, a você que está em casa também assistindo a gente pelo Psicologia e Propósito. Foi um prazer. Isso aqui é um momento bem especial do nosso programa. A gente está ali na nossa mesinha, mas aqui a gente conseguiu esse espaço para falar para tanta gente e é muito motivador. Muito obrigada pela presença de todos. E você de casa, a gente se vê de novo no próximo episódio do Psicologia e Propósito. Até a próxima.